Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Agrocast MS. Esse momento que você, sendo produtor rural ou não, é interessante, porque os assuntos aqui são de interesse da base da nossa economia. E a gente só traz aqui especialistas nos diferentes assuntos. E antes de a gente começar o nosso episódio de hoje, eu queria agradecer o Canto do Cupim. Lá você se delicia com o verdadeiro almoço caipira. Tem também a Serviçal, suplemento mineral de confiança para seu rebanho. Viva Mais, carnes e subprodutos de avestruz. Você merece experimentar. E também a Produza, onde você conta com profissionais que transformam desafios ambientais em oportunidades de negócio. E, logicamente, não podemos deixar de falar aqui do nosso artista, né? O artesão Ricardo Dreves, que faz esses belos trabalhos em madeira. E hoje nós vamos voltar num assunto, apesar de nós estamos em janeiro, o pasto está abundante e muita gente pode descuidar de um assunto importante para o desenvolvimento, para a produtividade dos rebanhos, que é a suplementação mineral. E, logicamente, trouxemos novamente o professor Gumercindo, aqui da Universidade Federal, professor de nutrição animal, sabe tudo de nutrição, nós vamos arrancar mais um pouquinho dele. E o João Vitor Chinalha, que é médico veterinário de campo, de laboratório, ele tem aqui umas novidades para trazer para nós. Doutor Gumercindo, a gente podia começar com essa ideia falsa de que na estação das águas o pasto está abundante, então não precisa dar sal mineral. O capim vai cuidar das deficiências minerais. Isso é uma ideia ultrapassada, né, doutor Gumercindo? Sim, Osmar. Existe uma variação muito grande na concentração de macro e micro minerais nas plantas forrageiras. Então, a suplementação mineral, das suas várias formas, ela se faz necessário para atender plenamente as exigências dos animais. Então, normalmente, os microminerais, por exemplo, eles têm que ser atendidos 100% por meio da suplementação mineral, seja ela pela linha branca, que se fala, a livre consumo, ou por meio de proteinados, ou mesmo pelos blocos nutricionais, ou pela suplementação proteico-energética. Então, e a região centro-oeste, o pessoal fala porque a braquiária viabilizou a pecuária. É uma verdade, a santa praga, porque a braquiária não tem valor nutritivo praticamente nenhum, né? Hoje a gente tem uma variedade aí, a Embrapa desenvolveu várias de pânico, de própria braquiarão, essa coisa toda. Mas assim mesmo, tem necessidade de usar o mineral. Existe uma gama de ofertas aí também. E a gente sabe que pela deficiência do fósforo aqui na região centro-oeste, é um elemento que precisa ter no sal mineral e que encarece muito a suplementação. Não é isso mesmo, doutor Gumercindo? Isso, ele encarece bastante, Osmar, mas muitas vezes nós estamos suplementando com fósforo muito além do que os animais necessitam. O senhor falou isso agora há pouco, eu fiquei assim, impressionado. A gente às vezes está dando sal mineral em excesso. Exatamente. Principalmente no que diz respeito ao fósforo. Então, vamos imaginar que uma vaca Nelore aí, ela tenha 18 gramas de exigência de fósforo. Então, se o animal consumir 10 kg de matéria seca, e se esse fósforo, e se na planta forrageira tiver 0,2%, nós vamos estar dando 20 gramas de fósforo, nós vamos estar atendendo a exigência dos animais. Então, nós temos que reavaliar a necessidade de fósforo dos animais. Isso pode ser feito por meio de análise laboratorial da planta forrageira. E aí nós vamos ter o teor de fósforo que a planta tem, e aí ter uma suplementação mais de acordo com a exigência do animal, não fazendo um superdimensionamento da exigência de fósforo. Num passado não muito distante, era prática aqui no Centro-Oeste, eu acompanhei, fazer análise da terra, do solo. Pegavam diversos pontos da propriedade rural, misturava, mandava para o laboratório lá em Campinas, eu lembro muito bem disso. Isso é uma prática confiável hoje em dia ou já está mais... A gente já tem suplementos minerais que não precisam desse tipo para correção do solo? É importante fazer a correção do solo por meio de calagem e a reposição de nutrientes por meio da adubação. Que exaure com o tempo, né? Exaure. Então a planta ela vai drenando, a matéria seca que ela vai produzindo, ela vai consumindo parte desses minerais. Então se faz necessário a reposição desses nutrientes. Só que o Brasil, ele melhorou bastante quanto a manejo de pastagem, produção de massa de plantas forrageiras, novas espécies. Então,
Então, as plantas, de forma geral, elas têm uma concentração de macro e microminerais um pouco maior. Então, por isso que é importante fazer uma análise da planta e se direcionar à suplementação mais adequada. Então, por exemplo, o fósforo, de forma geral, ele responde por 70% do custo da mineralização. Então, você às vezes não precisa dar um fósforo com 90 gramas, dar um suplemento com 90 gramas de fósforo por quilo. Você acaba onerando, né? É um insumo caro, muito, né, doutor? Você poderia trabalhar, por exemplo, com 65 gramas de fósforo por quilo e iria atender os animais na maioria das situações. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, se faz necessário a assistência técnica para avaliar isso e fazer a decisão de qual a melhor estratégia de suplementação pelos animais. Porque tem um ditado que diz que a zootecnia entra pela boca, né, doutor Comerciante? Um rebanho bem alimentado, bem tratado, a gente quase não vê defeito, né? Com certeza. Então, os animais bem alimentados, bem nutridos, consequentemente, as vacas vão ter um bom score de condição corporal e o sucesso da taxa de reprodução, que é a grande limitação do nosso sistema de produção hoje, é a fase de cria. Então, por meio de uma boa condição corporal das vacas e uma suplementação adequada, nós vamos garantir parte do sucesso reprodutivo aí com uma boa taxa de prenhez. Então nós vamos aproveitar essa deixa do professor Gomercindo e falar dessa sua novidade, porque ele está falando da vaca. A vaca é um momento que ela está gastando tudo quanto que é energia que ela tem ali para gerir o futuro indivíduo ali, né? Então ela certamente precisa de mais atenção no que diz respeito à nutrição. E o produto que você tá representando, o Multimin, parece que ajuda nesse momento. E a novidade é que é uma via de administração diferente. Não precisa lamber, não, né? É na base da agulha. Isso. Puxando o gancho um pouco do professor também, né, professor? Essa exigência de 18 gramas de fósforo, ela é um período da fase de status fisiológico do animal, né? Não é durante todo o ano. Sim. Então, tem alguns momentos durante o ano que o animal exige mais, exige menos. E é justamente nesse momento de maior exigência a gente entra aí com essa tecnologia. Vamos dar exemplo de momentos. Seca... Pico de lactação, por exemplo, de uma lactação. vaca. É o momento onde ela tem maior exigência de fósforo. Certo. E da mesma forma ali, no momento de pré-parto, que ela reduz o consumo de matéria seca, o momento de parto ali para reconstituição também do útero, né? Para ela poder voltar a poder gerar uma vida. São momentos de grande desafio que a exigência, no caso do fósforo e também dos microminerais, se torna maior. E aí a gente atua de forma estratégica. Aí sim, com a tecnologia que a Axiota traz, né, com o Multimin, que é um produto voltado para a suplementação de micromineral, selênio, cobre, zinco e manganês. Selênio, cobre, zinco e manganês. Perfeito. Tá. E esses microelementos são importantes em que dentro da fisiologia do animal? Vão mexer na parte óssea, na parte muscular? Explica para mim. Esses 4 eles trabalham em consórcio e também de forma separada. Eles trabalham junto na redução do estresse oxidativo. O que é isso? É no momento onde o animal ele está perdendo peso, um momento onde tem algum desafio, esse animal ele entra num estresse oxidativo. Então eu acabei de falar, uma seca prolongada, no estresse hídrico, por exemplo, né? No momento pico de lactação, desmama, entrar no confinamento, que é um momento de estresse também desse animal, que ele no começo ele reduz um pouco o consumo de matéria seca. Então são momentos de desafio que a gente busca entregar para ele esses nutrientes para que o estresse oxidativo seja menor. E, João, mas esses microelementos, eles estão num sal mineral comercial comum. Aí você só entra mesmo para injetável para elevar aquele momento crítico. Naquele momento crítico, exato. No momento de desafio, momento que importa, que vamos dizer é o slogan que a gente fala bastante, os momentos que importam, a gente poder estar entrando com esse produto para poder melhorar o status de micromineral e a partir daí esse animal ter total, plena potencial para ter seu ganho de peso, para ter produzir seu bezerro, para se tornar gestante. Então, nesses momentos, a gente busca atuar. Outra ação também do micromineral é na formação hormonal, na síntese de hormônios, que o zinco, que o selênio participa também. E nós vimos recentemente lá no Agroeducativa, uma reportagem que você fez, parece que também entra nessa parte do ganho de peso, né? Naquela largada inicial de um bezerro na pós-desmama. Exato, né? Porque nesses momentos, esse animal, a partir do momento de desafio, de um estresse, esse animal ele demora para recuperar essas reservas de micromineral. E quando a gente faz de forma injetável, a gente está fazendo com que o animal tenha total disponibilidade ali de forma injetável, certo?
ficando disponível para que esse animal venha a performar de forma mais rápida, a ganhar peso mais rápido. Agora vamos falar a voz do produtor e o custo-benefício. Então, quando a gente vê na desmama, esse custo-benefício, às vezes ele pode ser de 1 para 3, que a gente fala, cada R$1 investido a gente tem um retorno de R$3. Isso, na cria, isso se torna melhor, porque a gente tem um aumento aí na taxa de concepção desses animais na IATF. No confinamento, a gente consegue melhorar a resposta vacinal. Então, tem menos animal doente, menos animal passando por tratamento. Olha, é legal, né? É uma coisa nova, não tem nem 2 anos aqui no Brasil, né? Já está sendo bem usado nos Estados Unidos, na Europa, você me falou, né? Isso. Aqui no Brasil tem 1 ano que a gente está trabalhando a parte comercial. E o pessoal está gostando? Os seus clientes? Então, e aqui no estado, nós estamos há 5 meses. Então, é um período bem curto mesmo, que a gente está começando a fazer um trabalho de formiguinha, vamos dizer assim. E, doutor Comercial, o senhor fez alguma experiência de campo com o produto? O senhor ficou satisfeito também? Sim, bastante. Nós fizemos vários experimentos com minerais injetáveis, principalmente as respostas muito positivas na reprodução dos animais. Então, existe uma variabilidade muito grande no consumo de sal mineral. Então, a gente fala, a vaca come 80 gramas por dia, ele lambe 80 gramas por dia. Só que esses 80 gramas, nós não consideramos o desvio. É uma média, na verdade, da oferta menos a sobra dividido pelo número de animais e o número de dias. Certo? Então, você pode ter um consumo médio de 80 gramas, mas está variando aí de 20 gramas a 140 gramas. O animal sacia, já no dia seguinte ele não vai bater aos 80 de novo, né? E muitos animais eles não vão consumir. Além disso, então, a variabilidade no consumo. A outra, a questão da própria digestibilidade. Vamos pegar o cobre, por exemplo. Ele tem digestibilidade baixa, cerca de 4% só. Então, nós estamos dando, por exemplo, a cada 100 miligramas de cobre que nós damos para os animais, ele está absorvendo 4%. Outra questão, os antagonismos. Então, os nossos solos e as nossas plantas forrageiras, elas são ricas em molibdênio, em ferro e em enxofre. E esses minerais, eles antagonizam principalmente o cobre. Então, isso Mas também... Mas chega assim a barrar, vamos dizer assim? Chega a barrar bastante. Então, também é um fator. E também momentos que importam e ligados ao estresse. Então, em trabalhos de ATF, quando as vacas são muito manejadas, ela acaba diminuindo o consumo por questão de estresse. E esse estresse acaba podendo levar os animais a estresse oxidativo e diminuindo o status imune dos animais. Principalmente os leucócitos, eles são muito susceptíveis a estresse oxidativos. E aí entra os microminerais, cobre, selênio, manganês, zinco, que estão ligados a antioxidantes. Mas ajuda a célula de defesa a se manter em níveis normais, é isso? Ajuda a célula de defesa a manter em níveis normais. E isso é traduzido para as vacas. Mais saúde. Maturidade do ócito, fecundidade, sobrevivência do embrião e manutenção da gestação. Então, nos nossos estudos, nós tivemos aí, em média IATF, as respostas em torno de 50% de taxa de concepção. Nos nossos estudos, por meio da suplementação injetável, nós conseguimos aí em torno de 55%. Então, 5 pontos percentuais ou 10% de aumento na taxa de concepção. Então, aí é um resultado fantástico. Realmente você investir R$1 para ganhar 3 com essas observações que o professor fez. Só essa questão de esse estresse que pode baixar a imunidade e prejudicar a produção de células de defesa, como o senhor falou, não é? Normaliza a produção de leucócitos, já está ganhando muita coisa, porque a vaca entra no estresse violento nessa questão da inseminação artificial por tempo fixo, né? Que vai e volta, dá hormônio e volta de novo. E a gente puxa para a vaca, desmama, que é um grande desafio também para animal, morbidades, e confinamento, que é o grande gargalo, né? Período de doença respiratória, até mesmo doença metabólica, que é um grande problema no confinamento. Então a gente busca atuar justamente nesses momentos. Eu estava lembrando, Gumercindo, quando eu cheguei aqui também, uma coisa que eu tinha visto na universidade, lá no estudo, peste de secar. Eu vi pessoalmente isso. Era falta de vermífugo e sal mineral branco. O gado era um defunto em pé, né? Era pele e osso. Falta de cobalto. Nossa, falta de cobalto, de vez em quando ainda nós temos. Trabalho com o professor Ricardo Lemos, da Universidade Federal, nessa parte de problemas carenciais. Por incrível que pareça, vez por outra ainda nós temos. Ainda acha isso daí. E tinha aquelas balas que chamam de cobalto, é isso? Isso. Mas aí não existe mais hoje isso. Eu não sei se existe, eu não tenho conhecimento se
tem no mercado. Naquela época eu estou falando, estou falando de 40 anos atrás. Não, mas o cobalto, ele é muito bem atendido por meio da suplementação oral dos animais. Ele é muito bem atendido. Mas é interessante, Osmar, que a suplementação injetável, então, dentro desses momentos que importam, muitas vezes o produtor ele cria uma expectativa de aumento de ganho de peso dos animais e isso muitas vezes não se revela. No entanto, a melhoria do status imune dos animais, a melhoria de produção de anticorpos, não deixa de ser um fomento para essa... a vacina, é traduzido em diminuição da mortalidade do rebanho. Então, ele tem uma resposta, assim, em diminuição de mortalidade muito consistente, principalmente em entrada de confinamento, na desmama. Então, eu ia perguntar isso. E nessa questão de disponibilidade de microelementos, nós estamos falando em vaca. A vaca que é realmente o animal que mais despende para poder gerar um outro elemento. Mas na engorda, por exemplo, aqui em Mato Grosso do Sul a gente engorda muito boi. Qual é o papel desses produtos num confinamento, num semi-confinamento que seja, na fase de terminação? Justamente a resposta vacinal, igual o professor Gumercindo comentou, de buscar promover a saúde desse animal. A partir do momento que a gente consegue promover a saúde melhorando a resposta vacinal, a gente reduz a doença dentro do rebanho. Ele é mais clostridiose, que é o perigo, né? Assim, nos animais confinados, são as vacinas que mais... Né? A principal causa de doença é a doença respiratória. Então, a resposta à Mannheim hemolítica... A respiratória aqui mesmo, em Mato Grosso do Sul, é? Doença respiratória. Antes até mesmo que os problemas metabólicos de acidose, doença respiratória. Olha que coisa. Daí a gente tem bastante trabalho voltado para a resposta à Mannheim, que é a principal bactéria que causa doenças, a pneumonia. E a gente aumenta a titulação de anticorpos justamente dessa vacina. E também trabalho com o professor Gumercindo, professor Marcelo, que houve uma redução do cortisol, né, dos animais pós-desmame. Então a gente talvez acredita que pode abranger isso para o confinamento também, esse animal se adaptar melhor ao ambiente. O professor Gumercindo falou agora há pouco, o produtor não vê ali o ganho de peso. Não é uma coisa assim imediata, é uma coisa que ele sinta. No caso do gado de corte, pode sentir um pouquinho com essa... bom, mas ele não vai ficar doente, logicamente que ele vai continuar, mas é só isso, não tem assim um ganho de peso adicional com a aplicação. Houve assim no estudo uma pesagem para a gente falar, olha, aumentou um pouquinho. Tem alguns trabalhos que mostram o ganho de peso, tem outros que não até mostram. Nós fizemos um agora que ele tem, em uma fase ele aumentou o ganho de peso. Depende bastante, Osmar, do status de mineral dos animais. Às vezes o animal ele vem bem suplementado, falar isso é a origem, porque confinamento você compra gado uma por quanto é canto, né? suplementação adequada. Não, assim, até na recria engorda, principalmente animal de desmama, que nós trabalhamos bastante. Então, depende bastante do status nutricional dos animais. Se ele vem bem suplementado, tudo, então, o que se espera, uma resposta é que esse boom, essa entrada desses microminerais, ele tem um pico de algumas enzimas antioxidantes e que tem resposta no sistema imunológico dos animais, principalmente quando associado à vacina. No confinamento, a mesma coisa. Então, no confinamento, dentro de um protocolo de entrada dos animais para adaptação, quando se associa os microminerais com uma vacinação para doença respiratória, nós temos, isso é traduzido no mínimo em diminuição de morbidade e mesmo aquela fase de adaptação, ele tem que ser naquela fase de adaptação quando o animal está entrando, como é que chama aquele, tem um nome aquilo que vai, começando a comer ali, eu esqueci o nome técnico. Quando ele está confinando, você tem que fazer aquela escolinha, como é que chama? Adaptação. Adaptação, isso. Ali que é o momento de entrar isso, com... ele chegar, porque a gente vermífugo, as vacinas todas. Tem um trabalho bem bacana que mostra a resposta com o produto, usando a suplementação injetável com a vacina e sem o multimin, no caso, a suplementação de micromineral. Só a vacina, a imunização de rebanho ficava em torno de 55%, 60%. Então, de 100 animais, 55 se tornavam imunes à doença. Utilizando a suplementação de micromineral, a gente aumenta isso daí para 75%, 80%. Nossa, é bom. É significativo, então, né, a resposta professor? vacinal se torna muito mais interessante. Ainda mais associando, tem umas bases antiparasitárias que também são imunogênicas também, né? Não precisa falar o nome de comercial aqui, mas a gente sabe que tem, né? Escutava bastante na universidade. Legal. E professor, os estudos de campo, então, dão essa segurança para quem está nos assistindo para experimentar o multimin.
Sim, eu acho que agora, na época de reprodução, mesmo o pasto estando numa situação de crescimento vegetativo, onde a planta tem boa proteína, digestibilidade, a associação com minerais injetáveis, ela traz uma resposta positiva. De forma geral, nos nossos estudos, elas sempre trouxeram respostas positivas, traduzido em melhoria da taxa de concepção da ordem de 5% dos animais. Então, isso daí, imagina no Brasil que nós temos em torno de 23 milhões de vacas que vão para a IATF. Se a gente conseguisse aumentar 5% na taxa de concepção. Isso iria contribuir bastante para o aumento do número de bezerros. Esse é um fator só, né? Tem vários fatores, mas é um fator que pode contribuir para a melhoria da taxa de concepção. Tem um fator que pouca gente fala, mas é a gente conseguir trabalhar o período de parição mais cedo, né? Você trazer esse animal que é emprenhado no tarde, trazer ele para o cedo, encurtando a estação de monta, fazendo com que esse animal nasça lá no período seco do ano, que é o período ideal, e reduzindo a morbidade nesse momento também de nascimento. Então é um ganho indireto, assim, que muitas vezes o pessoal não olha, mas é interessante. Bom, pessoal, aqui nossa ideia é justamente trazer assuntos que interessem ao produtor rural, ao agricultor, ao pecuarista, e tá aí essa nova... esse novo produto, né? O Multimin, que com a ajuda do professor Gumercindo, com o auxílio dele, nós estamos entendendo como é que funciona. O médico veterinário João Vitor é o representante comercial, então quem não ainda experimentou, eu acho que esse é o momento, daqui a pouco vai aparecer aqui, aí na sua tela vai aparecer o número do telefone da empresa para poder entrar em contato e quem sabe você usar e ter todos esses benesses que o professor Gumercindo acabou de dizer. E o Agrocast MS fica agradecido com a presença de vocês, esperando que a gente volte em outra oportunidade aqui. Quem sabe você importa mais alguma coisa diferente lá dos Estados Unidos, boa assim, né? Já tem? Então tá bom, fica pro próximo, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. E, pessoal, antes de encerrar, eu queria lembrar que você acompanha o Agrocast MS no lado rural do Campo Grande News. Esse site que é um dos maiores, que tem maiores acessos aqui da região centro-oeste. E também, logicamente, nas redes sociais, né? TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, você vai encontrar o nosso produto lá. Espero que vocês tenham gostado da entrevista de hoje e até a próxima.